A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar mais um vídeo, irmãos, na sequência, irmãos, da série do Apocalipse. E hoje, então, nós estamos, irmãos, no capítulo 1. Nós vamos gravar, irmãos, do verso 9 ao 15, tá bom, queridos? Então, irmãos, este é o terceiro vídeo da série. Irmãos, então Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Então, irmãos, o que está escrito lá? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, então João aí, ele foi exilado na ilha de Patmos pelo imperador de Roma. Irmãos, ele estava lá, irmãos, e ele também fala, né, de testemunho, ele como uma testemunha também de Jesus Cristo. Irmãos, e a palavra testemunho, ela deriva da palavra mártir, né, no grego. Então, testemunha e mártir, ela acaba tendo uma certa equivalência. Aí fala de aflição e reino, irmãos. Por quê? O Apocalipse ele vai remeter bastante ao período da tribulação, da grande tribulação, do fim dos tempos, irmãos, e essa mensagem de aflição, de combate, de guerra, isso vem, irmãos, está embutido, né, em toda essa ideia do Apocalipse, dos últimos tempos, tá bom? Então, a ilha de Patmos, irmãos, só para nós tá um mapinha aqui, ela fica, irmãos, no mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia, né, irmãos? Aqui são as 7 igrejas do Apocalipse, né? Ela tem uma certa sequência: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É como se fosse no sentido horário ali, né? O mais perto aqui de Patmos é a igreja de Éfeso, né? Então, começamos por aqui, né, irmãos? João passando essa mensagem. E aí ele diz no verso 10: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí, irmãos, o que acontece? Arrebatado em espírito, ele foi arrebatado, né, irmãos? Um arrebatamento em espírito. E ele foi no dia do Senhor e voz de trombeta. Irmãos, dia do Senhor arremete, porque, irmãos, na verdade, os profetas, quando eles falam de dia do Senhor, trombetas, claro que tem vários toques de trombeta, mas, irmãos, a marcação para a ideia real aqui é porque no livro da lei, né, existia ali, irmãos, por isso que é pré-requisito o conhecimento das festas, né, que as festas das trombetas, que começava ali no mês 7, no dia 1º e até o dia 10, a festa das trombetas indicavam o dia da expiação. E o dia da expiação era o dia que o sacerdote saía do templo com o pecado expiado do povo, entrava ali com o animal, com sangue, para fazer expiação do pecado de toda a nação. Então os profetas trazem, irmãos, a ideia de dia do Senhor e de trombetas, toque de trombetas, justamente do livro da lei. Paulo, nós vamos citar aqui, ele cita os profetas, mas os profetas, eles trazem essa ideia do livro da lei. Então, Joel 2:1, olha que está escrito: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Então, toque de trombeta e dia do Senhor. Lembra
mais à frente no Apocalipse, nós vamos ver, irmãos, dos toques das trombetas. O toque das trombetas indicam, irmãos, principalmente quando chega a sétima trombeta, que é a vinda do Senhor. Então, trombetas, o toque de trombetas, ela vai indicando a proximidade da volta do Senhor. Essa ideia vem das festas, do livro da lei, e os profetas trazem essa ideia, como Joel está falando aqui. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Olha que Paulo vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Olha a noção de trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Então, Paulo, o que ele aproveitou aqui? Ele vai falar de trombeta, vai falar da volta, o Senhor descerá do céu com alarido, como o sumo sacerdote saindo do templo com o pecado do povo expiado. E essa expiação de pecado, irmãos, resulta nos últimos tempos. Em que se traduz isso? Em ressurreição. Os vivos transformados e os mortos ressurretos. Então, Paulo traz essa ideia em Tessalonicenses. O próprio Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Por quê? Irmãos, justamente Apocalipse 11, ele fala lá da sétima trombeta. A sétima trombeta já é a última trombeta, é a volta do Senhor. Aí fala aí que abriu-se o céu, o templo, aí viu-se o templo de Deus, a arca do concerto. Por quê? A arca do concerto se remete lá às festas, o dia da expiação, né? Só para fazer um contraponto aqui da lei, né, irmãos, da Torá, dos 5 primeiros livros lá de Moisés, quer dizer, instrução, que tem essa ideia. Verso 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. A igreja de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E aí, irmãos, vai mais para frente, né, já vai explicando que os castiçais de ouro são as igrejas, cada castiçais representando uma igreja. Tanto é verdade que a igreja de Esmirna, como se fosse o segundo castiçal, e o sexto, a igreja de Filadélfia, não tem repreensão, como se fosse ali as suas lamparinas estão com bastante azeite. As outras igrejas têm repreensões, né, irmãos? Como se, olha, cuidado que senão o azeite acaba, né? Então, o candelabro, irmãos, as igrejas vai ter uma referência com os candelabros, né? Os profetas Zacarias 4, aqui de 1 a 2, nós vamos ter a oportunidade de falarmos mais a respeito disso, mas só para trazer a ideia, a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas, tirado lá dos profetas, Zacarias 4, 1, 2. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, né? Zacarias falando dessa forma, como se estivesse dormindo, foi despertado. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Irmãos, na verdade, só esse verso aí, nós teríamos que ler. O correto seria ler essa parte de Zacarias 4. O Senhor mostrou para Zacarias ali 2 oliveiras, né, irmãos? Como se fosse um sistema autônomo, né? Um sistema já bem assim, irmãos, todo automatizado, é nesse sentido. Então, como seria isso? O sol,
ele alimenta a oliveira produz ali as azeitonas produzem o azeite, esse azeite era escorrido direto numa vasilha ali, tá um vaso de azeite bem em cima, né? E desse vaso de azeite escorria um canudo para cada lâmpada, alimentando. E isso ficava como se fosse um sistema ali direto, acontecendo isso bem automatizado, né? Como se fosse assim. Como o Senhor Jesus ele tem as duas naturezas, ele tem a parte divina dele, é como se fosse o sol mesmo, algo que permanece, né? Tá lá para sempre. Então, e teve a parte humana, né? Como aqui ele faz esses dois contrapontos, ao mesmo tempo ali, irmãos, o sol e a oliveira, né? Como se fosse a oliveira, né? Duas testemunhas. E aí então o sol alimenta a oliveira, então produz a azeitona, produz o azeite que alimenta as lâmpadas. Lucas 2, 43, 44, olha só o que está escrito lá. O Senhor Jesus, antes dele ser crucificado, quando ele ia ser preso, né? E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. O Senhor Jesus orando ali, naquele desespero que ele sabia que ele ia ser preso, ele ia ser crucificado, e ele suava sangue. E naquele lugar chamado Getsemane ali, que quer dizer, o significado é prensa de oliveiras. Então o Senhor Jesus ali como uma oliveira, sendo o Jesus homem ali sendo prensado ali, irmãos, e soltando sangue no sentido, né, de que ele estivesse soltando ali o azeite que alimenta a lamparina das igrejas, o sangue do Senhor Jesus, irmãos, que nos dá a salvação, e é nesse sangue que nós cremos, né, irmãos, e recebemos tudo aquilo que é do céu, fazemos um concerto, e a igreja, irmãos, através ela faz-se um concerto com Deus, e ela sai do pecado e entra para a salvação através desse sangue. É tudo nesse sentido. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ali, irmãos, o Filho do Homem, né, arremete ali para Daniel, e o cinto, apesar de eu não ter grifado aí, de ouro, é o cinto do sumo sacerdote. Então, Êxodo 28:4 vai falar desse peitoral, o cinto de ouro, as coisas do sumo sacerdote. Estas, pois, são as vestes que farão. Lá Moisés passando as informações de como seria as vestimentas do sumo sacerdote. Um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica, e uma mitra na cabeça, e um cinto. Farão, pois, então as vestes, o vestido, o avental, a mitra, o turbante da cabeça, irmãos, a túnica, o cinto, todas essas coisas. Farão, pois, vestes santas a Arão, sumo sacerdote, descendência de Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem um ofício sacerdotal. Pode ver, irmãos, que aqui arremete qual ideia? O Senhor Jesus já como um sumo sacerdote eterno. Ele já vestido, na visão, João vê ele que era da tribo de Judá, né, irmãos, mas ele é segundo ali, o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele já aparece como um sumo sacerdote. O candelabro, o sumo sacerdote, a arca do concerto, todas essas coisas faziam parte lá das instruções da lei do Antigo Testamento, das festas e principalmente do dia da expiação aqui, mostrando o sumo sacerdote dentro do templo, saindo com o pecado do povo expiado. E aí então, irmãos, fala de Filho do Homem, tudo isso vai arremeter lá para o profeta Daniel. Quando nós lemos os capítulos 7, 10, irmãos, nós vemos muitas vezes ali no capítulo 7, o Senhor Jesus subindo, indo até os céus, sendo entronizado, ele, Filho do Homem, o ancião de dias, tudo isso é explicado. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem.
Mostrando como quando o Senhor Jesus ele ressuscita, morre na cruz, ressuscita, recupera o seu corpo na ressurreição e sobe, né, irmãos, com o seu corpo já transformado nesse corpo imortal. Ele sobe lá e ele é entronizado. E dirigiu-se ao ancião de dias, Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e honra e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem, né? Ele está sendo entronizado, rei e sacerdote. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Irmãos, depois que o Senhor Jesus venceu a morte e o inferno, irmãos, acabou. Essa era a missão dele. Ele veio, encarnou um corpo de homem e ele venceu todas as coisas, irmãos. Venceu morte, pecado, insulto, todas essas coisas, né, irmãos? E ele venceu. Então, quando ele está se assentando do trono, dali para frente, a missão dele cumprida, sacerdote, rei eterno, tudo ele já cumpriu. Agora é ele trabalhando para a igreja, né, irmãos? Para nos colocar, nós, a igreja, junto com ele no reino. Então, Apocalipse 5:12 fala, irmãos, o que ele tem depois de entronizado lá: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. Ele merece tudo isso, né, irmãos? Porque ele já está entronizado. São 7 coisas aí. Louvado seja Deus. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aqui, irmãos, o Filho do Homem já com a aparência do ancião de dias, né? Eu e meu Pai, nós somos um só. Lembra que ele falou para Filipe lá, quem vê a mim, vê ao Pai. Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante deles. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aí, irmãos, nós sabemos que na volta do Senhor Jesus, nesta volta, na primeira ressurreição, também o Senhor vai se assentar ali num trono para juízo também, irmãos. E depois, lá no final do milênio, Apocalipse 20, terá um outro juízo, né? E a igreja vai ser julgada, irmãos. A igreja vai receber galardão, mas certamente, irmãos, quando fala de abriram-se livros, obras aqui, por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que o povo da besta, que aceitaram marca, que estiverem vivos, irmãos, eles serão julgados e condenados. E a condenação deles sai deste trono e eles são lançados no lago de fogo, né? Daniel 7, 26, 27, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Isso é tudo relação à besta. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos, ao povo dos santos do Altíssimo. Esse verso eu coloquei mais, irmãos, para as pessoas que têm dúvida de entender, irmãos, que os santos, a igreja, terá acesso ao céu, mas o reinado é sobre a terra. Seremos reis e sacerdotes sobre a terra. Se nós observarmos aqui, irmãos, o que está dito aqui no verso 27, é o que mais chama a atenção. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. Então é debaixo de todo o céu, não é no céu. Porque lá no céu tem governo, né, irmãos? Lá os anjos conhecem a palavra, né? Então tudo isso aqui na terra. Então todo esse reino, esse domínio, essa majestade será debaixo de todo o céu, como está escrito aí. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, principalmente aqueles, está escrito no próprio Apocalipse, que aqueles que ressurgirem, ressuscitarem na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, os santos, irmãos, já reinam
com Cristo, já sem o perigo de perder mais a salvação. Já está garantido aqueles que forem ressurretos na primeira ressurreição. É por isso, irmãos, que nós fazemos concerto com o Senhor, aceitamos batismos, estamos na igreja, tomamos Santa Ceia, irmãos, todas essas coisas, procurando já, irmãos, essa interação com Cristo, para que sejamos reis e sacerdotes para a primeira ressurreição. Feliz, irmãos, aquele que entende isso e aceita, né? Vamos aproveitar esse espacinho aqui, irmãos, para dar ideia. Por isso, irmãos, para que serve a igreja, né? Para que serve a igreja, irmãos? Para nós termos acesso ao batismo, ao culto a Deus, irmãos, a aprendermos a palavra, tomarmos a Santa Ceia, para termos esse vínculo, né, bem estreito com o Senhor, todas essas coisas, mesmo a unção, né, o sacramento da unção, todas essas coisas, irmãos, para nós buscarmos, irmãos, esse grande prêmio que é a primeira ressurreição. E aí, verso 15, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Né, irmãos? Então, ali Daniel 7, 10 vai mostrar sempre esse Senhor Jesus já reluzente, tudo brilhando, o rosto como o sol, todas essas coisas. Daniel 10, 6. E o seu corpo era como turquesa, já uma pedra preciosa, e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços, os seus pés como cor de bronze, bem polido, né? E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão, é uma voz bem forte. Multidão arremetendo também à igreja, né? Povos, nações, línguas e tribos, né, irmãos? Então, uma infinidade de salvos na primeira ressurreição, né? É o que nós estamos vendo aqui, nesse sentido, irmãos. Então, irmãos, essa era a primeira parte, depois nós continuamos aí, irmãos, na sequência dos versos até o 20, salvo erro 16 ao 20. O próximo aí continuamos. Então, irmãos, pedimos àqueles que puderem se inscrever no canal Evangelho e divulgar também para os irmãos, no sentido da palavra, né, ser divulgado nos meios digitais. Quem gostou e puder deixar um like também no vídeo. Tá bom, queridos? Paramos por aqui. Deus abençoe a todos.